Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Victor Reuter, sou artista 3D especialista em renderizações para projetos de arquitetura e lançamentos imobiliários. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu consegui sair desse print aqui do SketchUp e chegar nesse resultado aqui, ó, 100% usando ferramentas de IA. Eu simplesmente não abri nenhum software 3D e utilizei para fazer essa imagem aqui somente ferramentas de IA e o Photoshop para fazer uma pós-produção. Também vou te mostrar nesse vídeo como que eu saí desse render feito com 3ds Max e Corona e consegui chegar nesse resultado. Então trazendo mais realismo para a minha imagem, mais detalhes, né, deixando a imagem bem mais aí fotográfica do que a imagem anterior. Bom, e eu estou fazendo esse vídeo aqui porque recentemente eu andei postando algumas coisas lá no meu Instagram e uma delas foi uma das caixinhas de perguntas ali, onde me perguntaram se eu tenho utilizado outras IAs além da que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. E a resposta, né, foi que sim, que eu poderia inclusive estar trazendo algum tipo de conteúdo compartilhando o que eu tenho utilizado. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou estar deixando aqui para você abaixo na descrição do vídeo também o link do meu perfil. Lá eu costumo compartilhar trabalhos, dicas também, costumo abrir caixinhas de perguntas e me ajuda muito lá também a entender o tipo de conteúdo que eu posso estar trazendo aqui para o canal do YouTube ou até mesmo para o Instagram. Bom, e durante muito tempo eu tive várias ferramentas de IA aí, né, que eu estava utilizando no meu workflow, tanto ferramentas que são serviços pagos, né, como Crea, Magnifique, já testei também Redraw, várias ferramentas e também serviços locais, né, Stable Diffusion, ConfUI para aprimoramento de pessoas, Flux Context para fazer alterações e edições na imagem, a própria IA do Photoshop, né, também utilizo bastante, mas hoje, né, depois das últimas atualizações que a gente teve, principalmente com o lançamento do Nano Banana, que é a ferramenta de gerar e editar imagens da Google, né? Hoje meu workflow praticamente se resume a essa inteligência artificial, a do Photoshop e uma terceira para aprimoramento que eu vou estar te mostrando aqui. Tudo com um custo muito baixo, né? E resultados aí que eu consigo tirar de excelente qualidade. É um workflow, né? São ferramentas que eu já venho utilizando tanto nos meus freelas para entregar projetos para arquitetos, construtores e também hoje dentro do estúdio onde eu trabalho, que é a Domus, um dos maiores estúdios aí do Brasil, que atende construtoras como Cirela, Tegra, entre outras, né? Então hoje lá eu também já estou conseguindo utilizar em várias imagens boa parte das ferramentas que eu vou estar te mostrando aqui nesse vídeo. Inclusive, esse é um conteúdo que, se você gostar, não deixe de comentar aí para que eu possa trazer mais vídeos como esse, né? E como é um assunto que eu sei que interessa a muita gente, principalmente você que é arquiteto, que de repente quer utilizar uma IA de forma barata para poder apresentar um projeto de forma rápida para o seu cliente, ou até mesmo você que é artista, que às vezes quer fazer um estudo, né? Através de uma IA para de repente gerar uma iluminação e conseguir ver como vai ficar, eu estou trazendo para esse vídeo um estudo de caso, onde a gente vai pegar esse print do SketchUp e tentar transformar ele em uma imagem fotorrealista. Então espero que você goste desse conteúdo e bora começar a colocar a mão na massa. Bom, então vamos começar aqui acessando IA Studio. E, bom, a gente tem aqui o Google IA Studio, né? E a gente pode vir aqui, né, no Get Started. Hoje eu já tenho a assinatura, né, do Gemini Pro, mas até para fazer testes aí de forma gratuita, né, eu vou trocar de conta aqui para usar uma conta aí que não tem assinatura. Inclusive eu já fiz alguns testes também e eu achei assim, tão bom quanto usar aqui, usar o próprio chat do Gemini, o clássico, né, que seria esse daqui. Então por aqui eu também consegui, né, marcando a opção aqui de gerar com a imagem, jogar a imagem aqui, digitar o texto, conseguir resultados bem semelhantes. Bom, então já troquei para uma conta aqui onde eu não tenho assinatura, né? E vou vir aqui e vou trocar aqui para o Nano Banana, né? Que seria o 2.5 Flash. Então vou usar uma conta como se eu estivesse no modo aqui 100% grátis. Bom, então o que eu vou tentar fazer é transformar esse print aqui, né? Que eu recebi da minha cliente em uma imagem fotorrealista, né? Vamos ver o que a gente consegue. Na época, minha cliente, inclusive, tinha me mandado aqui algumas referências, né? De como que ela gostaria do clima da imagem, né? O tipo de imagem que eu teria que estar buscando ali. Inclusive, aqui eu tenho o render, que eu entreguei na época para ela. E eu vou até testar, porque nessa época aqui, deixa eu até ver a data que eu fiz esse render. Esse render aqui foi final de 2022. Na época eu não usava nenhum tipo de ferramenta de aprimoramento, né, de enhance. Então, vou fazer dois testes aqui com você. Vou tanto tentar gerar a imagem 100% com o IA e também vamos usar o aprimoramento nesse render antigo aqui para ver o que a gente consegue melhorar dele. E além disso, na própria imagem gerada por IA também. Bom, então pesquisando pela internet aí, né, a gente consegue ver vários tutoriais, mas os testes que eu fiz aqui foi bem simples. Você pode inclusive digitar o prompt em inglês, se você quiser, usa ali o Google Tradutor, mas o que eu testei foi bem simples mesmo em português. Gere uma imagem realista desse print do modelo
SketchUp, onde as linhas amarelas serão luzes. Respeite o projeto e as cores. Bem simples assim, então os testes que eu fiz, vamos dar um Enter aqui, ver o que acontece, né? Vamos mandar ele gerar. Olha, então aqui a gente já consegue ter um primeiro resultado, né? Você vê que ele entendeu bem o print ali, ele conseguiu entender que onde tem as linhas amarelas são LEDs, né? São luzes. Inclusive, na época, a cliente tinha me pedido para escurecer um pouco o tecido da cadeira, e aí eu posso até colocar aqui o tecido, o tecido da cadeira e do puff deve ser um verde musgo. E aí você pode ir através do prompt, né? Dando os comandos aqui para IA. Ó, veja que ela alterou o pé da cadeira, né? Quando na verdade eu queria só o tecido. Não altere o pé da cadeira. Ele continua em madeira. Bom, aqui às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E aí tem que insistir. Eu ainda não consigo dominar 100% o controle aqui dessa IA, né? Pelo menos eu não sei se tem algum macete para isso. Mas vamos tentar aqui, vou tentar insistir aqui, ver se eu consigo recuperar. Então eu coloquei o pé da cadeira seria em madeira, ele conseguiu entender, né? Retornou o material ali. Achei a imagem escura. Tente clarear de forma que entre mais luz natural no ambiente e adicione um fundo realista na janela, como se tivesse um jardim. Ó, então veja como que a gente consegue ir controlando, né, várias coisas da imagem diretamente através do prompt ali, né? E eu poderia aqui, achei o sol muito forte, quero uma luz natural mais sutil. Geralmente, assim, pelos testes que eu fiz, eu não. É igual, por exemplo, eu quero pedir para ela remover aqui o texto espelho bronze, né? Então, assim, eu não fico dando vários comandos de uma única vez, né? Eu vou pedindo uma coisa de cada vez, vai ficando mais fácil dela entender. Se eu falar, o sol muito forte, luz natural, tira o texto espelho bronze, ela pode começar a se perder. Então, eu sempre vou, né, comando por comando, até chegar no resultado que eu estou buscando. Retire o sol. Crie apenas uma luz natural entrando. Bom, você vê que aqui a questão do sol ela ainda não está entendendo, né? Troque o clima da imagem para uma luz nublada, com bastante luz branca entrando pela janela. Vendo que aí ele já começa a dar uma, às vezes começa a dar uma viajada, né? Não gostei. Vamos retirar a névoa e fechar a cortina. Então, tá vendo? Chega um certo ponto que a gente começa a não ter mais tanto controle, né? E a gente pode tentar reiniciar isso, né? Então vamos mandar aqui, vamos recomeçar. Criar uma versão realista diurna dessa cena com a cortina fechada, onde tem linhas amarelas terão luzes, mantenha as cores e materiais do projeto. Remova os interprete os textos e remova da imagem. Então, assim, a gente vai fazendo várias tentativas aí, né? Eu acho que aos poucos a IA ela está começando a entender um pouco mais ali a questão do prompt, né? E eu vou te mostrar, inclusive, alguns testes que eu fiz. Ó, aqui eu já começou a chegar mais perto do que eu estava buscando em relação a clima, né? Mood. Então aqui eu já acho que está começando a chegar onde eu quero, no tipo de iluminação, né? Altere o tecido da cadeira e do puff para verde musgo e mantenha o pé da cadeira e do puff em madeira. Vamos ver se ele consegue entender aqui agora.
Agora sim, agora a gente tem um resultado aqui bem interessante, né? Que já serve aí como um estudo, né? Eu acho que é um estudo inicial. Eu não vejo hoje ainda a IA, né, chegando no ponto de substituir um bom render, mas aqui para um estudo eu acho que já funciona muito bem, né? Para você conseguir fazer uma apresentação rápida para o seu cliente, tentar entender de repente se está no caminho, né? Ao invés de ter que configurar tudo e renderizar. E uma coisa legal também que a gente pode testar é o seguinte: adicione uma mulher sentada na cadeira cuidando de bebê. Bom, então olha que bacana, né? Que a gente conseguiu tirar aqui. E daí eu poderia seguir, né? Pedindo para IA alterar coisas e tal. Então eu andei fazendo alguns outros testes aqui no Gemini, né? No Nano Banana, para ver o que eu consegui extrair de alguns trabalhos antigos. E eu vou te mostrar aqui agora, né? O tipo de resultado que eu consegui. Então, por exemplo, essa imagem aqui eu extraí desse print aqui, né? Tá bem distante de ser o que realmente, né? Foi entregue para cliente. Que na época foi essa imagem aqui, ó. Eu acho que para chegar nessa qualidade aqui de cores, né, de fidelidade de materiais, a IA ainda está um pouco distante. Mas assim, é bem legal, né, ver como que a gente conseguiu a partir de um print ali do SketchUp já esboçar uma ideia, né, esboçar uma direção, de repente, do que seria talvez uma apresentação inicial de uma ideia para um cliente, né? Então, eu acho que talvez para você que é arquiteto, até para ajudar, às vezes, a entender com o cliente se você está no caminho certo, poderia ser uma boa, né? E para você que é artista, eu acho que a gente ainda não está no ponto, né, de ter esse medo de ser substituído pela IA, principalmente por causa da questão da precisão, né? A gente precisa ali, né, de ter uma fidelidade de cores. Então, aqui na época com o render, né, eu consegui aqui chegar bem nos efeitos que a cliente queria, né, em questão de materiais, de cores, e aí já entra um trabalho mais refinado, né? Tem um outro exemplo aqui também, que aí já é uma imagem bem mais antiga, que é essa imagem aqui que eu também fiz. Aqui já é o render que eu fiz no Corona, né? Era um trabalho super rápido que eu tinha que entregar para cliente. Eu não gostei muito desse resultado. E eu não abri o arquivo aqui, né, do meu Max. Eu simplesmente peguei e joguei essa imagem aqui mesmo no Gemini e fui dando alguns prompts ali para ele, né? Por exemplo, troque o tecido da mesa, coloque umas bolas, coloque duas pessoas jogando sinuca, adicione uma pessoa assistindo e ele foi fazendo. E aqui já está o resultado que eu consegui, né? Aqui não é o resultado final usando o Gemini, tá? Aqui já é o Enhance que eu vou te mostrar como que eu fiz. Porque aí o melhor dos mundos é você fazer o quê, né? É você unir os prompts ali do Nano Banana com uma ferramenta de aprimoramento, que aí fica uma combinação perfeita, né? Para você, de repente, conseguir melhorar uma imagem sua ou até mesmo gerar, de repente, um estudo inicial. Então, vou mostrar para você agora como que eu fiz para poder aprimorar esses resultados, né? Então, vamos fazer agora até com esse exemplo que eu estou gerando aqui agora. Ó. Então, vou fazer o download. E aqui a gente já tem a nossa imagem lá gerada com o Nano Banana, né? Então, você pode trazer isso para o Photoshop e, de repente, esboçar aqui uma pós, né? Tentar talvez, né, trazer para um formato aqui um pouco mais quadrado aí no Instagram, né? Você pode usar as próprias ferramentas aqui do Photoshop de repente para deixar num formato que fique melhor aí para uma mídia social, né? Que você consegue usar aqui um preenchimento generativo, fazer de repente, né, algum ajuste de cores aí, né? Utilizando ali de repente eu gosto muito aqui, né, do filtro Camera Raw. Sempre aplico um automático aqui para ver o que acontece, ó, e vou ali, né, dando meu ajuste refino ali, né? A minha ideia não é fazer uma pós aqui super elaborada, né? É só tentar realmente dar um tapa. Mas aí é que vem, né? Isso aqui ainda não tá legal, né? Se você for reparar os materiais, eles não estão com uma qualidade bacana, a imagem ela não tem resolução, né? Falta aquele realismo. E aí que entra a ferramenta de enhance, né? Então existem vários sites aí que hoje você pode utilizar, como Crea, Magnifique, várias ferramentas. Eu durante muito tempo paguei por assinaturas, né, dessas ferramentas, mas hoje eu estou utilizando um script que eu desenvolvi junto com um amigo meu, Marcos. O Marcos, ele é um colega que a gente trabalha junto. Hoje eu trabalho para um estúdio de arquivis e a gente costuma fazer trabalhos ali, né? Que eu passo para ele. Ele é um artista de pós-produção e a gente troca muita ideia aí sobre IA, né? Enfim, ferramentas de inteligência artificial. E a gente começou a desenvolver essa ferramenta que é um script para o Photoshop, né? Onde você não precisa pagar por assinatura. Você simplesmente paga pelo uso. Então, vamos usar aqui Então, vamos iniciar aqui o script, né? Eu já até criei um atalho aqui, o Marcos ele ensina lá na plataforma como que você cria esse atalho para iniciar o script aqui no Photoshop de uma forma bem rápida. E aí você pode, né, dar o enhance tanto na imagem inteira, como também fazer uma seleção antes e dar um enhance de repente ali só na mulher. Eu já vou te mostrar como que funciona isso. E basicamente, ó, se você for ver, por exemplo, eu gosto muito de utilizar aqui o modo realístico,
Vou dar um pouco mais de criatividade, 0,33. E o prompt eu vou deixar o padrão mesmo, mas se você trabalhar com prompts estratégicos, você consegue ainda resultados melhores ainda. Lá, inclusive, na plataforma também, caso você se interesse por esse script aqui, lá tem aulas também ensinando a como chegar nos melhores prompts, né? E eu vou clicar aqui e vou dar Enhance. Isso aqui ele vai mandar, né, para a nuvem e aparecer o custo ali embaixo, né? Eu vou até voltar ali para a gente poder, né, ver quanto que custou, mas acho que foi 2 centavos de dólar, né? Então 10 centavos para dar um enhance nessa imagem. Então já veio aqui o enhance, né? Como você pode ver aqui o antes e o depois, né? A qualidade que ele trouxe para a cortina, né? Para os materiais, né? A gente tem aqui já o ganho de realismo que faltava, né? Para esse render. Inclusive aqui a mulher ela não ficou tão realista, né? Mas a gente pode, né, utilizar o enhance só na região dela ali para melhorar mais ainda, né? Então se a gente vier aqui e fizer a seleção, ó, só na região dela aqui, vamos apertar aqui o atalho para iniciar. A gente tem um custo aqui de aproximadamente 1 centavo de dólar, né? Vou até ver na imagem toda aqui quanto que estava dando. Então, na imagem toda, 2 centavos. É aproximadamente isso mesmo, 10 centavos, porque aqui é 2 centavos de dólar. Então, vamos fazer aqui. E até para ter um resultado melhor ainda, a gente pode vir aqui no tradutor, né? E colocar um prompt bem rápido aqui. Mulher cuidando de um bebê, sorrindo, roupa casual. Te lanço o prompt aqui para ele, ó. Vou colocar aqui o modo realista, 0,32. Fazer um ajuste rápido aqui de resolução também. E vamos usar o Enhance. Então aqui, como você pode ver, né, ele já deu um realismo a mais ali na mulher. A gente pode até, inclusive, criar a máscara, e a vantagem de estar aqui no Photoshop é que a gente pode é, mascarar aqui exatamente onde a gente quer, né? Então aqui a gente já consegue um resultado mais refinado ali na área onde realmente interessa, né? Isso a partir de uma imagem gerada ali pelo Gemini, né? Que não tem das melhores qualidades ali, né? Mas a gente poderia também aqui ainda, ó, remover algumas áreas aqui que a gente achar que tem alguns defeitos, né? Que não está legal. Então, poderia tirar aqui, poderia dar uma selada aqui, ó. Aqui. Mas eu, sinceramente, né, pensando que a ideia aqui é justamente um estudo, né? Se fosse numa imagem final, aí tudo bem. Mas como aqui é um estudo, eu deixaria, sinceramente, na imagem inteira, né? Isso aqui para você que é arquiteto, apresentar uma ideia rápida, um conceito para o seu cliente. E o nosso custo aqui foi qual, né? Foi no Gemini ali zero, né? Porque eu usei a versão gratuita. E aqui foi 10 centavos para dar o enhance na imagem toda, com mais 5, 15 centavos, né? E o tempo aqui também eu estou explicando, mas eu conseguiria fazer isso aqui em 5 minutos, né? Para gerar uma ideia inicial, um conceito, né? Tá, tudo bem, ele criou aqui tipo uma torneira, né? Mas a gente pode mascarar aqui. Inclusive eu poderia até dar um enhance só nessa área aqui, dizer para o prompt exatamente o que é aquela região ali, né? E por aí vai. Então vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos abrir aqui agora, né, o meu render antigo. Vamos tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos dar aqui um crop aqui, um ajuste de câmera RAW. E agora a gente pode tentar aplicar o nosso enhance aí na imagem, né? Vamos ver o que a gente consegue. Bom, então a gente já tem aqui o enhance feito, né? Então aqui a IA ela acabou alterando algumas coisas, né? Mas a gente pode mascarar, né? Então aqui ela acabou mudando ali o urso, né? Transformando outro aqui também, né? Ela deu uma viajada legal no adesivo aqui da parede, mas aí você vai tirando, né? Vai tirando das áreas onde você acha que não ficou legal e vai aproveitando as áreas que deu bom, né? Então aqui, como você pode ver, o tapete, se a gente mesclar, né, o resultado que eu tirei com o da IA, fica sensacional, né? Fica igual uma foto mesmo. Então assim, eu hoje vejo que eu consigo pegar imagens minhas antigas, né? Imagens que talvez eu precisaria dar um grau a mais, um gás para colocar no portfólio ali, né? Por ser trabalhos que muitas vezes acabam sendo entregas muito rápidas, né? E já tranquilamente, né? Daria um bom ganho usando a IA aqui, ó, a nossa ferramenta de Enhance, para conseguir, né? Utilizar essas imagens aí para um portfólio e até mesmo para uma entrega final, né? Então aqui está o antes e o depois, ó, o ganho que a gente deu.
E eu poderia, né, ir dando enhance ali em pequenas áreas também, né, algumas regiões a mais ali. Bom, e como é que funciona essa ferramenta aqui, né? Como eu comentei com você, esse script, né, ele é um script que eu desenvolvi em parceria com o Marcos, então ele é uma ferramenta paga, até porque a gente tem o suporte, né, está trabalhando também com algumas atualizações. É uma ferramenta que está num preço super barato, né? Você não precisaria pagar mais assinatura pelas ferramentas de enhance e ter isso diretamente dentro do Photoshop. Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um link para você poder conhecer, né, mais a fundo essa ferramenta, ver um pouco mais do que ela é capaz de fazer, né? E caso você tem interesse, hoje a ferramenta está R$ 35 aqui no site, acesso vitalício, tá? Você faz o teu cadastro e vai pagar, como eu mostrei ali, centavos só quando você usar. Você não precisa ter o compromisso de ficar pagando uma assinatura, tá? Então dá uma olhadinha no site, caso você se interesse pela ferramenta. Aproveita, até porque como a gente está trabalhando em algumas atualizações, pode ser que esse preço aí venha a mudar, tá? Então é isso, eu fiz esse vídeo aqui para poder responder, né, lá no Instagram, a pergunta que me fizeram sobre quais outras IAs eu estou usando hoje. Então tem isso, eu tenho testado muito Nano Banana, usei durante muito tempo Magnifique, CREA, Flux Context e outras ferramentas para poder ajudar no meu dia a dia. Mas hoje, assim, o principal do meu fluxo de trabalho que eu já tenho implementado para acrescentar pessoas nas imagens, fazer o enhance, foi o que eu te mostrei aqui, tá? Então isso é boa parte do meu fluxo de trabalho atual, que tem me dado os resultados aí com uma agilidade muito boa e também com um custo muito baixo. Então, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.